A paz dos seus irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Nós estamos na nossa escola bíblica online. Veja bem, nós já estamos na lição de número 11. Essa daqui é a nossa lição 11. Olha que bonita a nossa capa aqui, certo? Da nossa 11ª lição. Estamos chegando pertinho do final do ano e eu quero agradecer desde já você que esteve conosco todo esse ano, você que chegou e é novo aqui no canal, muito obrigado por estar conosco. E nesta lição nós vamos falar sobre a promessa de provisão divina. Esta é a nossa lição de número 11. Deixa eu falar para você a respeito desta palavra provisão, certo? É uma palavra que no nosso português ela tem muitos significados, tá? Mas nós vamos separar no significado no mundo secular e o significado dentro da nossa vivência cristã. Vamos lá? No mundo secular, no nosso dia a dia, provisão significa preparar ou fornecer algo necessário para um futuro. Por exemplo, comprar alimentos para a semana, guardar dinheiro para uma emergência. Essa ideia envolve planejamento, cuidado, e isto é essencial para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar. Esta palavra provisão, certo? Ela vem do latim, certo? Ela vem do latim provisio, certo? Pro, antes, videre, ver. Ou seja, é antecipar, é trazer uma visão antecipada, ok? Já dentro da nossa cosmovisão, a nossa visão evangélica, esta palavra provisão, ela pode ser tirada de duas palavras, uma no grego e outra no hebraico, tá? A mais conhecida nossa é a palavra jireh, da onde vem o Jeová Jireh. Lembra lá quando o nosso pai Abraão, ele lá em Gênesis 22:14, ele sobe ao monte para oferecer Isaque como sacrifício, e no caminho Isaque pergunta para ele: pai, nós temos aqui o fogo, a lenha e o cutelo, e o carneiro, aonde está? O Senhor vai dizer assim: no monte do Senhor se proverá. Ou seja, esta é a ideia de provisão. O Deus que sustenta, o Deus que sabe todas as coisas com antecedência, de tal maneira que quando eles chegam ali no monte, o que estava preso por um chifre era um carneiro, um cordeiro. Tá? Então essa é a palavra jireh. E no grego, a palavra é proneel, que tem a ideia de providência, cuidar, algo que você faz com antecipação. Romanos 12:17 diz assim: procurai fazer o que é honesto perante todos os homens. Ou seja, a ideia é essa preparação, é agir com responsabilidade, tá? Tanto o Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, também em Mateus, capítulo 6, versículo 26, traz esta ideia. Dá uma olhadinha lá, pega a tua Bíblia. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor vai suprir, vai prover tudo o que você precisa, tá? Em Mateus 6:26 vai dizer assim, observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, o Pai Celestial as alimenta, e não tem vocês muito mais valor que ela. Ou seja, se o Senhor produz para as aves, se o Senhor produz para os lírios do campo, ele também não vai cuidar de nós? Então, passa aí para os seus alunos, certo? Essa ideia da palavra provisão,
tá? Para ele entender o contexto geral da lição. É sempre bom, quando você vai dar aula, prepare com antecedência, lendo, vendo as palavras difíceis, as palavras que não são comuns, certo? Esta palavra, por exemplo, nós temos aqui a promessa de provisão. Quando você explica isso para o seu aluno, o que é provisão, fica muito fácil dele compreender todo o contexto da lição, beleza? O nosso textuário vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou que pelo haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus capítulo 6, versículo 25, a parte A. A verdade prática diz assim: o Senhor Jesus, o nosso fiel amigo, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Ou seja, somente na verdade prática nós já temos uma indicação de para que lado vai a nossa lição, certo? Como vai funcionar a nossa lição? A nossa lição, ela vai falar das necessidades físicas, emocionais, espirituais do Deus que conhece todas as coisas, beleza? Vamos lá então. Antes de nós entrarmos na nossa lição propriamente dita, deixa eu mostrar para você. Esse daqui é o PDF, certo? O PDF das nossas lições. Nesse PDF, esse daqui é o meu subsídio. Todas as palavras em grego, latim, hebraico, tá tudo escritinho aqui, a forma que se pronuncia, a forma no original, tá? Está recheada aqui, são 11 páginas, irmão, são 11 páginas, certo? De um estudo bíblico para você, para ajudar você. Ó, eu sempre digo, não é para você dar aula com o meu material. Esse material é subsídio, ou seja, ele te ajuda. É material extra. Você prepara a tua lição e você vai, o que o irmão Emerson pensou de tal assunto? Vai lá no tópico, no subtópico e eu te ajudo, tá bom? Você prepara o teu material e compara com o meu. Tem horas que o teu vai ser melhor que o meu. Tem horas que eu vou dar informação que você não tem. E como que você faz para conseguir esse material? Você vai aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, certo? Aqui embaixo, e você entra no nosso link do WhatsApp. Você entrou no nosso link do WhatsApp, eu vou todos os dias colocar um material para você da escola bíblica, vou colocar o nosso subsídio de escola dominical, tá bom? Tudo para te ajudar. E também eu vou colocar esse material aqui, ó. É uma leitura diária. Todos os dias eu coloco um post bonito, um post bem colorido, para te ajudar, certo? Na captação dos teus alunos, para manter os teus alunos sempre ligadinhos na escola dominical. E lembrando que nós estamos chegando aqui, ó. Essa daqui é a revista do primeiro trimestre de 2025. Nós vamos falar em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, tá? Então já está aqui na minha mão a minha revista e eu preparei para te ajudar um outro subsídio, certo? Esse daqui são também 13 lições, certo? Baseadas na lição da escola bíblica, certo? Ele é baseado na lição da escola bíblica. Todas as 13 lições que tem aqui está comentada aqui, tá? Mas esse é um comentário mais teológico, certo? É um comentário mais teológico, tá? Que é diferente das lições é diferente desses subsídios. Esses subsídios são mais práticos, tá? Se você quiser adquirir esse material, entra no nosso grupo do WhatsApp e fala: irmão Emerson, eu quero o material do primeiro trimestre de 2025, tá? Eu vou mandar para você em PDF, esse daqui eu imprimi para mim, entendeu? Mas eu vou mandar para você em PDF, certo? Um material bonito, bem acabado, certo? Bem limpo, bem fácil de ler, tá? Então eu mando para você pelo seu WhatsApp mesmo, ó.
13 lições, bonitinho, tá? No custo de R$14,99. Eu mando para você, beleza? Então entra lá e tem muita coisa boa no nosso grupo do WhatsApp para você. Mas vamos lá para o que interessa, lição de número 11, a promessa de provisão divina. A promessa da provisão, certo? Primeiro tópico, subtópico 1, não fiqueis ansioso. O que você precisa entender? Que a ansiedade é um dos maiores males da nossa sociedade, certo? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o transtorno de ansiedade está afetando cerca de 264 milhões de pessoas no mundo. Eu frisei isso daqui no subsídio, por quê? Porque o Brasil hoje está com 216 milhões de habitantes, ou seja, é mais do que um Brasil que está sendo acometido pela ansiedade, certo? As pesquisas científicas estão demonstrando que o alto nível de ansiedade tem afetado a sociedade, desequilibrando emocionalmente, dificuldade de concentração, doenças físicas, hipertensão, problemas digestivos, tá? Mas nós temos a solução para isso. E a solução é Cristo, certo? A solução é Jesus. Jesus vai dizer assim, olha para as aves do céu. Pronto, acabou. Elas não semeiam, elas não cegam, não ajuntam, mas o Senhor as alimenta. E ele vai fazer uma ressalva ali, ó. Vocês não valem mais do que elas? Ou seja, Jesus não nega a importância do nosso trabalho, da nossa dedicação, mas o remédio para a ansiedade é exatamente descansar em Cristo. Se o Senhor Deus cuida das florestas, dos animais das florestas, ele também vai cuidar de mim e de você em todos os aspectos da nossa vida. O nosso subtópico 2 vai falar assim, provisão do alimento diário. Nós temos em muitas partes das Escrituras exemplos de como o Senhor Deus cuida dos seus, tá? E um dos maiores exemplos que eu vejo é o exemplo do profeta Elias. Deus supriu as suas necessidades de alimento de maneiras espetaculares e de diferentes formas durante a sua vida, tá? Nós vemos ele lá no riacho de Querite, tá? Que o Senhor mandava todos os dias pão e carne e tinha água do ribeiro para ele. Nós vemos o Senhor usando, tá, uma viúva para sustentar ele por 3 anos. 3 anos, uma viúva que quando ele chega tem 2 gravetos e tem uma botija de azeite e um pouquinho de farinha. Que ela diz assim, nós iremos comer e vamos morrer. Mas o que o Senhor faz? O Senhor usa de misericórdia e sustenta. Com um pouquinho de farinha, um restinho de azeite, o Senhor sustenta Elias, o Senhor sustenta a viúva, o Senhor sustenta o seu filho por quanto tempo? 3 anos. 3 anos o Senhor sustenta. Tá? O que é isso, irmãos? É o Senhor que estende as mãos sobre nós. Tá? Então, primeiro, o Senhor usou corvo. Depois o Senhor usou uma viúva. E você vai ver em 1 Reis 19, de 5 a 6, o Senhor usando anjo para sustentar a vida de Elias. Então pode ficar tranquilo. O Senhor Deus, ele irá te sustentar nas suas necessidades. Tá? O terceiro subtópico é provisão de vestimenta. Da mesma forma que nos versículos 28 e 30, o Senhor faz uma referência aos lírios do campo que não compram, nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os vestem de maneira bela. Da mesma forma, o Senhor promete que ele vai agir na minha vida.
ele vai agir na sua vida, certo? De uma maneira muito pessoal, tá? Por quê? Porque é ele que provê todas as coisas. A respeito dessa necessidade básica que é o vestimento, devemos aprender e confiar em Deus e não nos deixar sucumbir pelas ansiedades. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe o que nós necessitamos. E é por isso, irmãos, que nós devemos fazer a nossa parte. Segundo a Tessalonicenses 3, 10 e 11, diz exatamente isso. E jamais permitir que as inquietações do dia a dia, venham dominar o nosso coração e venha tirar de nós a fé e a certeza de que o Senhor irá operar em nossas vidas. O subtópico 2, ele fala da provisão das necessidades emocionais. Primeiro tópico, vai falar das nossas necessidades básicas. Vai falar do Deus que provê as nossas necessidades básicas. O subtópico, o tópico 2, vai falar sobre as nossas necessidades emocionais. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer o seguinte, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. 2 pontos. Uma respirada assim. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós somos seres integrais, capacitados de corpo, alma e espírito. Nós, na nossa visão assembleiana, pentecostal, o ser humano é dividido em 3 partes. Corpo, a parte física, criada do pó e voltará do pó, que é o templo do Espírito Santo. A nossa alma, que é uma das 2 partes imateriais, certo? Onde está a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, é a sede da nossa personalidade. E por último, nós temos o Espírito. Esta é a parte divina, é o que nos conecta com Deus. É aonde está o Espírito Santo. Ou seja, nós temos 3 partes, corpo, alma e espírito. Estas 3 partes, elas estão juntas, mas elas são distintas. Por exemplo, o Espírito Santo pode influenciar o nosso corpo a fazer boas obras, enquanto o nosso pensamento, a nossa alma, ela pode afetar a nossa vida espiritual. Paulo vai dizer assim, olha, miserável homem que sou, o bem que não quero fazer, esse eu faço, mas o mal que não quero, esse está em mim. Ou seja, Paulo está dizendo que a mente dele está em constante batalha com o seu corpo, com o seu espírito, porque o espírito e a alma, eles estão batalhando. Paulo quer fazer as coisas certas, mas muitas vezes ele não consegue. Por que não consegue? Porque os seus desejos o impelem ao pecado. Tá? Então tenha isso em mente. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, aonde que ele está? Ele está em mim. Tá? E quando nós entendemos essa divisão, nós podemos nos cuidar melhor, tanto física quanto espiritualmente. Também nos ajuda a compreender as lutas que enfrentamos e a buscar o Senhor para poder vencermos, ok? Nosso segundo subtópico, ele vai falar assim, a ansiedade no mundo, tá? Você já, vou fazer uma pergunta bem séria para você. Você já parou pensando no teu futuro? No que vai ser, como vai ser? Você já consegue parar e pensar como o mundo está difícil e não dar aquela palpitação? Tá. Há mais de 2000 anos, Jesus já falou em Mateus capítulo 6, nos alertando
de que a nossa preocupação excessiva não nos ajuda em nada. Dá uma olhadinha lá em Mateus 6,34. Jesus vai dizer assim, ó: não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Tá? E é isso, irmãos, que nós precisamos compreender. Por quê? Infelizmente, a ansiedade se tornou um problema de saúde global, né? A OPAS, né, Organização Pan-Americana de Saúde, diz que cerca de 300 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade. A OMS diz que 264 mil de pessoas estão sofrendo de ansiedade, certo? Ansiedade direta. Agora, a OPAS vai dizer que 300 milhões, ou seja, é quase um Brasil e meio, está sofrendo de algum distúrbio por causa de ansiedade, certo? Daí, compulsão alimentar, cleptomania, distúrbios do sono e uma série de coisas. Ó, o Brasil, hoje, é um dos líderes mundiais, certo? Aonde 18 milhões de pessoas são afetadas. 18 milhões. Se o Brasil, hoje, ele tem 216 milhões de habitantes, nós estamos falando que 5% do Brasil... Ai, irmão, 5% é pouco. Não é pouco, não. 5% são 18 milhões de pessoas que estão sofrendo com ansiedade. Não dormem, não comem, certo? Tem transtornos como toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, e elas estão sofrendo por causa disso. E isso significa que milhões de pessoas, ou seja, 18 milhões de brasileiros, irmãos teus, estão vivendo sem paz, preocupadas com o futuro, coisas que ainda nem aconteceram. Mas a notícia que nós temos que dar para o mundo é simples. Jesus oferece a solução. E a solução é simples e direta. Confiança total em Deus. Em resumo, a ansiedade é um problema real e muito comum nesse nosso dia. Mas o que nós precisamos compreender? Que nós não podemos nos deixar dominar por ela. A confiança em Deus e obedecer, seguir os seus ensinamentos, podem e controlam todos os tipos de transtornos de ansiedade, porque Jesus é a nossa paz. E o subtópico 3, ele vai dizer assim, ó, a solução para a ansiedade. E o remédio para a ansiedade chama-se Jesus. Jesus de Nazaré. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina para nós cuidarmos dos nossos pensamentos, guardarmos o nosso coração, nossos sentimentos e e o apóstolo Pedro nos orienta a lançar toda a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. O Salmo de número 37, verso 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem mau que executa astutos intentos. Ou seja, a solução é simplesmente essa: descansar no Senhor. Descansar no Senhor não é você não se preocupar com o que pode acontecer, mas descansar nele é saber que mesmo que as coisas estejam tudo virando de ponta cabeça, nada saiu do seu controle. A solução para a ansiedade que assola o mundo é a fé inabalável em Cristo. Beleza? Já deixou teu like aí? Já se inscreveu no canal? Se você já deixou o teu like, já se inscreveu, vamos lá para o nosso tópico de número 3. A provisão das necessidades
espirituais. Primeira grande necessidade que o homem tem, a necessidade da salvação. Além de ser corpo e alma, o ser humano, eu e você, nós somos também espírito. Por isso nós temos necessidade espiritual. E a maior necessidade espiritual que o ser humano tem chama-se salvação. Tá? Por que nós necessitamos de salvação? Porque nós estamos separados de Deus. A queda nos separou de Deus. Dá uma olhadinha lá em Romanos 5:12. Vai dizer assim, ó. Por quê? Pelo que como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Dá uma olhadinha lá. Vamos para a Bíblia. Nós precisamos falar o quê? Nós precisamos falar de Bíblia. Se a solução é Jesus, a solução está onde? Na palavra. Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se nós parássemos em Romanos 5:12, se nós parássemos em Romanos 3:23, a sentença de morte era certa, tá? Mas o que acontece? Na cruz do Calvário, o Senhor Deus proveu salvação. O Senhor Deus preparou um meio a qual nós devemos ser salvos. Olha só o que está escrito em João 3:16, 17 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, a solução espiritual para o homem chama-se Jesus. No jardim do Éden, o homem pecou. No jardim do Éden, o homem se afastou de Deus. Mas na cruz, o Senhor religou, certo? O homem a ele pelo sacrifício de Cristo. Tá? Depois da necessidade de salvação ser sanada, nós vamos o quê? Para a necessidade da presença e direção de Deus. Este é o nosso tópico de número 2. Tá? Uma vez salvo, o cristão precisa cultivar diariamente, certo? Esta presença, a presença de Deus. O salmista experimentou a presença de Deus na sua vida, e ele vai dizer assim no Salmo 16, verso 11: Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, na tua mão há delícias perpetuamente. Tá? E ele chega numa conclusão, nos versos 8 e 9. Tenho posto o Senhor continuamente perante mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei, porque esta alegria está no meu coração, e regozijarei na minha glória. Também a minha carne repousará segura. Quando Davi caiu no seu erro, no seu pecado com Betseba, o seu adultério, ele sentiu-se muito perturbado, ele sentiu a falta da presença de Deus. Aquela presença que ele desfrutava diariamente. E ele vai dizer assim, ó: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Irmãos, você, nós precisamos da presença do Espírito do Senhor. Nós precisamos o quê? Dessa direção do Senhor sobre a nossa vida. Somente na presença de Deus há abundância de alegria. E estar na presença de Deus diariamente, certo? É a condição indispensável para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E o nosso subtópico 3, ele diz assim:
necessitados do Espírito Santo. Dentro das necessidades espirituais, a maior delas é a da salvação. Ponto, acabou, não tem mais discutir. Mas de igual modo, a presença do Espírito Santo deve ser buscada continuamente, pois este Espírito não é apenas o Espírito de poder, de revelação, como estão sendo pregado e divulgado por aí, mas é o Espírito de vida e de santidade. Todo cristão precisa da presença do Santo Espírito em sua vida para viver em santidade. Deixa eu dizer para você, o homem sozinho não consegue se santificar. O homem sozinho não consegue se afastar do pecado. É por isso que o Senhor implanta em nós, quando nós aceitamos a Cristo, Ele coloca em nós o seu Espírito, o Espírito que nos santifica. E esse Espírito, ele começa a produzir em nós. Produz o quê? O que nós chamamos de fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Tá? E isso vai nos fazer imitadores de Cristo, segundo Efésios 5:1. Quando nós falamos de fruto, nós falamos de uma árvore, o que nós precisamos entender primeiramente? Que ela começa a criar raízes. Ela vai entrar, primeiro é externo, é interno, para depois ser externo. Primeiro ela transforma dentro, para depois mostrar fora. Tá? Depois que vivermos uma vida guiados pelo Espírito Santo, sendo plenos nele, poderemos então ser usados por ele para a manifestação do seu poder. Muita gente quer ser usado por Deus, mas pouca gente se deixa ser transformado por ele. A presença do Santo Espírito nos capacita a vivermos o pleno evangelho, pregar com autoridade, exercer todos os dons espirituais em prol do crescimento do reino. Então entenda uma coisa, tudo o que você precisa é tomar uma decisão por Cristo. Você tomou a sua decisão por Cristo? O Espírito Santo vem habitar em você. Quando ele vem habitar em você, ele começa a transformar todo o seu ser. Quando ele começa a transformar todo o seu ser, ele começa a mudar a sua vida. E ele faz de você um ser à semelhança de Cristo. Tá? Então, irmãos, as necessidades do ser humano e principalmente a sua provisão está ligada em um relacionamento. Nós já falamos toda essa lição. Deus é um Deus relacional. Tá? Então fique firme com Cristo. Fique na presença dele. E ele suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço e até a semana que vem.